Boa noite, pessoal. A gente vai começar a fazer a revisão de alguns conteúdos para avaliação da próxima semana. Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios e a gente tem um momento que vocês vão encontrar com os alunos do projeto Matemática na Base. E eu vou adicionar algum material que a gente não consiga observar hoje, vou adicionar umas sugestões também lá pelo AFA, tá? Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios para ir revisando. Para essa terceira avaliação, é uma avaliação global, então ela contempla o conteúdo do semestre inteiro. A gente vai focar uma parte maior da avaliação nos conteúdos que a gente viu após a segunda avaliação. Então, desde a parte de derivada envolvendo produto, quociente, derivada de função exponencial, de função logarítmica, as aplicações de derivada, análise marginal, construção de gráfico, otimização, tudo isso é material de estudo para essa terceira avaliação, tá? O que a gente observou lá no começo do semestre, a gente vai ter presente nessa terceira avaliação, só que não com um peso tão grande, tá? A gente vai dar um peso maior nos conteúdos que a gente viu após a segunda prova, tá joia? Então, deixa eu começar compartilhando aqui a minha tela para a gente iniciar alguns exercícios propostos. Então, vamos iniciar com esse problema aqui. É o seguinte, ele diz que um carpinteiro recebeu a missão de construir uma caixa aberta de fundo quadrado. O material usado para fazer os lados da caixa custa 3, um metro quadrado, e o material usado para fazer o fundo custa 4, um metro quadrado. Quais são as dimensões da caixa de maior volume que pode ser construído por 48 unidades monetárias e qual é o volume máximo da caixa? Então, observe que aqui a gente tem uma aplicação em que a gente quer executar um processo de otimização. Eu quero achar valores, né, de dimensões que me geram um maior volume. Então, preciso identificar qual é a função que eu estou querendo otimizar, que eu estou querendo encontrar quem é o maior valor possível, tá? E ela é dependente de que variável. Então, a gente tem que atentar que a gente trabalha nos primeiros semestres com funções de uma única variável. Então, eu preciso montar uma função que dependa de uma única variável. Então, vamos observar o seguinte. Eu tenho o interesse em encontrar as dimensões, né? Dimensões que maximizam o volume. O volume da caixa. Vejam que aqui não foi dado para a gente quem é a função que descreve esse volume. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, com as características que foram dadas, construir quem é a função que descreve esse volume, para aí sim partir para o processo de otimização. Então, para descobrir isso, eu vou visualizar essa caixa. Ele diz, ó, o carpinteiro recebeu a missão de construir uma caixa aberta de fundo quadrado. Então, a minha caixa, ela tem fundo quadrado. Então, vou tentar desbalsar aqui uma caixa, né? Que tem fundo quadrado. Então, isso a gente vai ponderar lá na indicação, né, das dimensões. Aqui, estaria aqui um esboço da caixa que a gente quer observar, tá? A caixa é sem tampa, tem que tentar com relação a isso. Então, o que é que eu vou me preocupar com essa caixa? Primeiro, ela tem fundo quadrado. Então, se aqui eu chamar de x, essa dimensão eu também chamo de x. Tá? Então, essas duas dimensões aqui da base precisam ser iguais. Já aqui, a altura, ela não necessariamente precisa ser o mesmo valor, tá? Então, eu vou chamar a altura de y. Então, o que é que eu vou ter? Eu preciso encontrar quem é o volume dessa caixa. Então, como é que eu encontro o volume de um sólido? É base vezes a altura.
E eu tenho que o meu volume, nesse caso, ele vai ficar o quê? A área da base, que é 1², então é x vezes x, o x ao quadrado, tá? Vezes a altura, que é y. Então, o meu volume, ele vai ser x² vezes y. Então, minha função volume que eu estou querendo otimizar, ela está dependendo de duas variáveis distintas, do x e do y. O que, para mim, é um complicador, já que eu consigo otimizar usando derivada com funções de uma única variável. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar reescrever essa função de maneira a ficar dependendo somente de x ou somente do y, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar as outras informações que tem presente no problema. Então, aqui eu tenho informação de como é os custos relativos ao material. Eu tenho que os lados da caixa custam 3, 1 m², e o material que eu uso para construir o fundo é 4. Então, eu tenho preços diferentes, né? Se eu estou pensando no fundo, se eu estou pensando nas laterais da caixa. Outra coisa também, eu tenho um orçamento limitado. Tá? A caixa de maior volume, mas que pode ser construída com esse orçamento de 48. Então, eu tenho uma restrição com relação ao orçamento. Então, orçamento limitado. Então, eu vou olhar para o custo, né? Como é que eu vou olhar para esse custo, tá? Então, vamos observar aqui. Os lados, eles têm um custo de R$3, né? Por m². E o fundo, ele tem um custo de 4 por m². Quem é o meu custo que eu vou fazer, tá? Custo dos lados mais o custo do fundo. Então, observe o seguinte. Isso aqui, os custos dos lados mais o custo dos fundos, ele tem que estar limitado ao orçamento. Então, vê só. Eu tenho essa lateral da frente, esse lado da frente, essas duas laterais e tenho o que está lá no fundo, tá? Então, se eu olhar somente essa parte aqui da frente, qual seria as dimensões que a gente tem para calcular essa área que eu achurei aqui em verde, tá? Essa dimensão vezes essa. Então, a frente vai ser x vezes y, o lado, tá? A lateral. Já essa minha segunda lateral, e lá do fundo, percebam que é igual, né? O que está na frente é exatamente igual atrás. Então, eu tenho aqui x vezes y, tenho lá na parte de trás x vezes y. Essa lateral aqui que eu vou marcar de amarelo, quais são as dimensões dela? É x também vezes y. Então, no fim, esse lado verde, a área dele é igual a essa área lateral amarela, que é igual a essa outra, que é igual ao lado fundo. Então, eu vou ter 4 lados que têm áreas iguais. Quais são as áreas dele, de cada um deles? X vezes y, tá? Então, as laterais, o custo dos lados, né, das áreas dos lados, eu vou ter 4 vezes a área de um lado, que é x vezes y. Só que qual é o custo disso, tá? Isso aqui é a área de um dos lados. Qual é o custo disso? É 3. Então, vou ter 3 vezes a área de um dos lados, tá? Que esse aqui é o custo unitário. O custo do fundo, eu já sei que é 4. E qual vai ser a área do fundo? Se a gente olhar para cá, ó, o fundo é um fundo quadrado. A área dele é x vezes x, é x ao quadrado. Então, a área do fundo, o custo do fundo vai ser 4 vezes a área do fundo, que é x ao quadrado, tá? Então, aqui é 4, porque eu tenho 4 lados iguais, e aqui é a área do fundo. Isso aqui tem que estar limitado igual ao orçamento que eu tenho, que é de 48. Então, eu vou ter que 12xy mais 4x² tem que ser igual a 48. Então, eu tenho uma segunda equação que relaciona x e y também. Vou isolar uma dessas variáveis e vou substituir na minha função do volume. Então, daqui eu posso, por exemplo, isolar quem é o y. Então, eu vou ter que 12xy
vai ser 48 menos 4x². Então, voltar para cá. Eu vou ter que 12xy é igual a 48 menos 4x². Se eu quero isolar quem é y, eu vou passar o 12x para cá. Então, vai ficar 48 menos 4x² dividido por 12x. Então, observe que cada parcelinha dessa eu vou dividir por 12x. Então, o y, no fim, ele vai ser 48 dividido por 12x, vai dar 4 sobre x. Menos 4x² sobre 12x, o x aqui em cima, cancelo com esse, e o 4 com 12 eu posso simplificar. Isso aqui vai dar 1/3 de x. Então, agora eu tenho uma expressão para y em termos de x. Eu vou pegar essa expressão e vou substituir na minha equação do volume. O volume, a gente já tinha observado que era x² vezes y. E agora eu acabei de observar que o y é 4 sobre x menos 1/3 de x. Ou y é 4 sobre x menos x sobre 3, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar esse y e vou substituir aqui. Então, meu volume, ele vai ser x² vezes o y, que é isso aqui. 4x menos x sobre 3. Então, a minha expressão para o volume agora, ela ficou dependendo somente da variável x. Aí, eu vou fazer x² vezes esse termo aqui, vai ficar 4x menos x² vezes isso aqui, vai ficar x² sobre 3. Então, a minha expressão para o volume é dada por 4x menos x³ sobre 3. Essa é a expressão do volume que eu vou precisar otimizar. Então, a função volume é essa, depende somente da variável x. O que é que eu tenho que fazer agora? Encontrar quem são os candidatos a serem máximos ou serem mínimos, tá? Então, observe o seguinte, para a gente encontrar quem é o máximo ou quem é o mínimo de uma função, eu vou ter que observar onde v' de x é igual a 0, os candidatos, né? Ou v' não está definido. Exceto, assim, pensar em valores negativos, tá? Que não faria sentido para a gente. Que seria... a gente vai considerar, logicamente, que o x não vai ser um número negativo. Tá? Então, a gente vai se preocupar em buscar os valores nesse ramo aqui, tá? Porque nesse ramo aqui, a gente estaria excluindo somente os valores negativos. E se o x for 0, o x vai ser... vai me gerar um volume negativo, tá? Então, primeiro eu vou encontrar a expressão para v' e verificar quais deles são iguais a 0. E vou observar se na definição de v' existe alguma restrição com relação a isso, tá? Então, vamos olhar. Quem é a expressão de v' de x? Vamos tentar escrever aqui. V' de x, se a derivada desse termo aqui, a derivada de 4x é somente o 4, menos. Quem vai ser a derivada desse termo aqui? Então, eu vou derivar o x² que está aqui no numerador. Então, vai ficar 3 vezes x² sobre 3. Então, vou cancelar esse 3 com esse 3. Então, a expressão para v' vai ser 4 menos x². Então, eu vou procurar pontos onde v' seja igual a 0 ou onde v' não está definido. Pela expressão de v', a gente não tem nenhuma imposição a ser feita, tá? O x, a princípio, ele poderia ser até um valor negativo, numericamente, tá? A função v' não teria problema com relação a x ser negativo. O que não faz sentido é porque, obrigatoriamente, o x precisa ser positivo porque ele é uma dimensão. Então, eu vou me focar nesse ramo aqui do problema. Vou procurar pontos onde v' é igual a 0. Então, vou pegar a expressão de v', que é 4 menos x², tá? E vou fazer 4 menos x²
é igual a zero. Isso implica que x² é igual a 4. Então, o x seria mais ou menos 2. Só que se eu olho o menos 2, eu tenho um valor negativo e não faz sentido para mim, tá? Então, na verdade, eu vou estar me preocupando somente com x igual a 2. Então, esse é o único ponto crítico que a gente tem no problema. Então, o que a gente tem que fazer? Observar agora quem seria a definição da função, né? Como é que ela está se comportando. Esse valor que eu encontrei para x é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Lembrando que a gente quer encontrar um ponto de máximo, tá? Então, a gente pode usar ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada para ter certeza se esse ponto crítico aqui é um ponto de máximo ou de mínimo. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer pelas duas formas, tá? Pelo teste da primeira. O que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer um estudo aqui com valores antes de 2 e com valores de 2, observar o sinal de velinha e verificar se o comportamento de V, tá? Então, por exemplo, se a gente olhasse a expressão aqui de velinha, ela é 4 menos x², tá? Se eu pegasse um ponto aqui de teste antes de 2, então, por exemplo, calculasse quem é velinha de 1, qual seria o sinal aqui? Então, vai ficar 4 menos 1² é 3, isso aqui é maior do que zero. Então, se é maior do que zero, aqui é positivo e a minha função está crescendo. Se eu pegar um ponto de teste aqui depois de 2, pegar a velinha de 3, por exemplo, e calcular, aqui vai ficar 4 menos 3², né? Que vai dar 9, vai dar menos 5, que é um valor que é menor que zero. Aqui é negativo, minha função estaria decrescendo. Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a 2 é um ponto de máximo. Então, x igual a 2 é ponto de máximo, que é o que eu queria. Se a gente fosse fazer pelo teste da segunda derivada, então, deixa eu... Pelo teste da segunda derivada, a gente teria que ter a expressão de V duas linhas. Então, se V' é 4 menos x², V duas linhas seria a derivada disso aqui. Então, V duas linhas seria 0 menos 2x. V duas linhas seria menos 2x. E pelo teste da segunda derivada, eu teria que calcular quanto é V duas linhas no ponto crítico. Ou seja, quanto é que ela é em 2. Então, isso aqui seria menos 2 vezes 2. Isso aqui é menos 4. Como a gente tem a segunda derivada negativa, tá? Isso é menor que zero, isso ia implicar que informação sobre o x que a gente está observando, tá? Ele seria ponto de máximo ou ponto de mínimo. A gente pode relembrar como é que seria a concavidade nessa região aqui, onde está o ponto crítico. Quando ela está negativa, a segunda derivada, isso implica que a concavidade está para baixo. E se eu tenho um ponto crítico aqui no meio, nessa região, que a concavidade está para baixo, é porque ele vai ser um ponto de máximo, tá? Então, se a segunda derivada é negativa no ponto crítico, isso implica que x igual a 2 é ponto de máximo. Então, a gente pode escolher o teste da primeira ou o teste da segunda, para se certificar que ali, de fato, tem um máximo ou tem um mínimo, tá? Ponto de máximo. Feito isso, a gente vai apresentar a solução completa do problema. Qual é a solução completa do problema? É identificar quem são as dimensões. Então, se a gente voltar aqui, ó, eu quero encontrar as dimensões, tá? E depois o volume máximo. A gente teve uma relação que a gente encontrou aqui, ó, para o y. Y é 4 sobre x menos 1/3 de x.
Então, x é igual a 2, o y é 4 sobre x menos x sobre 3. Então, isso implica que o y vai ser 4 dividido por 2 menos 2 dividido por 3. Então, o y vai ser 2 menos 2 terços. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. O y é 4 terços. Então, as dimensões que maximizam o volume o volume x igual a 2, y igual a 4 terços. Então, a base tem dimensões 2 e 2, né? E a altura é 4 terços. E qual é o volume? O volume máximo. Posso lembrar que o volume é x quadrado vezes y, a área da base, vezes a altura, tá? Então, o volume máximo vai ser 2 ao quadrado vezes o y, que é 4 terços. Então, vai ficar 4 vezes 4 terços. Então, o volume máximo é igual a 16 terços. Então, esse é o máximo volume que eu vou encontrar para o meu problema. Deem uma olhada, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então, lembrem de revisar os conceitos de otimização, tá? Que nada mais é do que a gente achar quem são os máximos e mínimos dessa função que a gente quer otimizar. Tá? Vamos dar uma olhada nesse probleminha aqui agora, tá? Ele diz o seguinte: o gerente de uma empresa que fabrica calculadoras simples observa que, se X mil calculadoras são produzidas, todas são vendidas quando o preço unitário é de P de X igual a essa expressão aí. Com que taxa a demanda P de X está variando em relação ao nível de produção quando 2.000 calculadoras são fabricadas? Com que taxa a receita está variando em relação ao nível de produção quando são produzidas 2.000 calculadoras? A receita vai estar aumentando ou diminuindo nessa ocasião? Justifique, tá? Então, observe, a gente tem aqui a expressão, né, do preço em relação à quantidade que está sendo produzida. E a gente quer observar como é que está funcionando a taxa de variação. Então, encontrar quem é a taxa de variação num determinado instante é encontrar quem é a derivada dessa função num momento específico, quando a gente tiver esse nível de produção de 2.000 calculadores, tá? Chamar a atenção aqui o seguinte: aqui a gente está tratando com X em unidades de milhar. Então, se eu estou observando 2.000 calculadoras, isso implica que o valor de X é quanto? X é igual a 2. Por quê? Porque X está sendo medido, né, em unidades de milhar. Então, X é igual a 2, para 2.000 calculadoras. Então, para o item A, eu quero encontrar... Deixa eu anotar aqui mesmo. Com que taxa a demanda está variando em relação ao nível de produção quando estão sendo fabricadas 2.000 calculadoras. Então, eu quero encontrar quem é a taxa de variação, quem é a derivada da função preço em relação ao nível de produção, que é X, quando X for igual a 2. É isso que eu quero. Eu quero derivar, mas quero essa derivada quando o X for exatamente igual a 2. Para o item seguinte, eu quero a taxa de variação da receita. Então, primeiro eu vou encontrar quem é a receita, função receita, tá? Vou chamar a função receita de R, por exemplo. E aí eu vou encontrar quem é a derivada de R com relação a X, quando X for igual a 2. Então, é isso que eu estou buscando, tá? Então, vamos lá. Para o item A, para a gente encontrar quem é a derivada, taxa de variação de P com relação a X, né? Quando X for igual a 2. Primeiro, eu vou precisar encontrar quem é dp dx, perdão.
E depois, eu encontro quem é dp dx quando x for igual a 2. Primeiro, eu preciso da expressão. Primeiro, vamos repetir aqui quem seria p de x. É 500 sobre 0,3 x quadrado mais 8. Vou derivar essa expressão. Para derivar essa expressão com relação a x, eu tenho que atentar que eu tenho um quociente, tá? Só que no numerador é uma constante, né? E no denominador eu tenho uma outra funçãozinha. Então, para achar quem é dp dx, eu vou derivar com relação a x, usando a regra do quociente. É uma das possibilidades, tem outras, tá? Vamos usar a regra do quociente. Quando eu vou usar a regra do quociente, eu tenho que lembrar. Se y é igual a um f sobre g, y' vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Tá? Lembrar essa regra do quociente. Então, aqui vamos identificar esse que seria meu f, e aqui todo, está no denominador, seria minha função g, para poder encontrar quem é essa taxa. Então, dp dx. Derivada do numerador, derivada de f. Como é uma constante, seria 0 vezes. Repete isso aqui. Repetiria, né? Vai dar 0, mas vamos repetir. Menos. A gente repete a função que aparece no numerador, que é 500, é uma função constante, vezes a derivada do denominador. Para derivar o denominador, a gente tem duas parcelinhas ali, né? Sendo adicionadas, tá? Então, usa a regrinha da soma. Para a primeira parcela, a gente vai usar a regra da potência, então aqui vai ficar 0,3 vezes 2x mais a derivada do 8, que é 0. Tudo isso sobre essa função ao quadrado. 0,3x² mais 8. Então, dp dx, essa parcela toda fica zerada, né? Por conta do zero multiplicando aqui. E aqui vai ficar menos 500 vezes 0,3 vezes 2. Então, aqui vai dar 500 vezes 0,3 vezes 2, vai dar 300, tem um menos aqui na frente, então vai ficar menos 300x sobre 0,3x² mais 8, tudo isso ao quadrado. Essa é a expressão, tá? Para a taxa de variação. A gente precisa calcular quanto ela vale num ponto específico, quando x for igual a 2. Então, dp dx, quando x for igual a 2, qual vai ser o valor? Então, vou pegar essa expressão e onde tiver x, eu vou colocar 2. Menos 300x, vamos repetir só. 0,3x² mais 8, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar menos 300 vezes 2 sobre 0,3, 2 ao quadrado mais 8. Tudo isso ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a menos 600 no numerador. No denominador vai ficar 4 vezes 0,3 mais 8. Então, aqui vai dar 9,2 ao quadrado. Dá 84,64. Essa taxa de variação vai ser 600 dividido por 84,64. Vai ser aproximadamente menos 7,09. Então, a taxa de variação que a gente tem é essa daqui, tá? Para o item B, eu quero informações sobre a função
receita. Tá? Então, primeiro eu tenho que encontrar quem é a função receita para depois calcular o valor numérico e fazer essas considerações aqui. Então, para o item B, a função receita, ela sempre é preço vezes quantidade. A expressão do preço a gente já tem, né? Quem é a expressão do preço? Essa que foi dada aqui, 500 sobre isso aqui. 0,3x² mais 8. E quem é a expressão para a quantidade, tá? A quantidade a gente está chamando de x. Então, minha função receita, que depende de x, ela vai ser 500x sobre 0,3x² mais 8. Então, ela tem aqui, ó, essa configuração. Eu quero encontrar agora quem é dr dx, para depois calcular quanto ela vale quando x for igual a 2. O que eu vou fazer? Vou derivar isso aqui usando a regra do quociente. Só que agora eu vou tentar. Quem está aqui em cima, tudinho, vai ser o meu f, 500x. Mudou um pouquinho, né? E meu g aqui é semelhante. Então, aqui vai ficar a derivada do numerador. A derivada de 500x é 500. Vezes isso aqui. Menos. Repete a função do numerador vezes o denominador. Vai ficar a derivada disso aqui, 0,3 vezes 2x mais 0. Tudo isso dividido por 0,3x² mais 8 ao quadrado. Então, agora a gente vai executar aqui as multiplicações, né? Então, vai ficar 500 vezes 0,3, 150. 150x² mais 500 vezes 8, 4.000, né? Aí agora, esse vezes esse, tá? Menos 500x vezes 0,3 vezes 0,2. Então, dá 500 vezes 0,6. Vai dar 300, né? Tem um menos aqui. E agora x², menos 300x². E aqui vai dar 0, né? Sobre 0,3x² mais 8 ao quadrado. Então, tenho que dr dx vai ficar 150 com menos 300, vai ficar menos 150x² mais 4.000 sobre 0,3x² mais 8 ao quadrado. Só que eu quero encontrar quem é dr dx quando x for igual a 2. Ou a gente representa dessa forma aqui, dr dx quando x for igual a 2. Então, a gente vai pegar essa expressão pode colocar assim também, né? Menos 150, 2 ao quadrado, mais 4.000, sobre 0,3 x ao quadrado, né? 2 ao quadrado, mais 8, 2 ao quadrado. Vejam que esse denominador é igual ao que a gente já calculou, né? Aqui, 84,64. Então, aqui vai ficar algo dividido por 84,64. Para calcular o numerador.
4 vezes 150, 600, então é 4.000, menos 600, 3.400. Positivo, né? Porque esse segunda parcela aqui é maior, então vai dar 3.400. Então, vamos fazer 3.400 dividido por 84,64. Dá aproximadamente 40,17. E aí vejam o seguinte. Essa taxa de variação, quando x é igual a 2, está retornando para a gente esse valor, tá? Que é um valor positivo. Quando a taxa de variação é positiva, a gente relembra como é que a gente faz a análise de gráfico, tá? Isso indica que a função de partida, a função que gerou essa taxa, está crescendo. Então, quando se pergunta a receita, ela vai estar aumentando ou diminuindo nessa ocasião? Então, quando a taxa de variação foi positiva, porque nessa região, minha função, receita, ela está aumentando, tá? Ela é uma função crescente. Então, aqui, ó, nessa ocasião, a taxa de variação nessa ocasião, como a taxa de variação é positiva, a receita está aumentando. Dê uma olhada, veja se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente observar mais um probleminha. Deixa eu ver se tem uma coisa no chat aqui. E vamos ver o próximo. Nesse próximo problema, a gente tem o seguinte. A frequência cardíaca de um corredor de longa distância, T segundos após a largada, é dado por P de T igual a essa expressão aí. Primeiro, qual é a frequência cardíaca após 2 minutos? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa observar, tá? Depois, a gente quer encontrar qual é a taxa de variação da frequência cardíaca em relação ao tempo, que era uma expressão. E, por fim, quão rapidamente, ou seja, como é que está variando essa taxa, vai estar aumentando, então ele já está sinalizando que vai ser uma taxa positiva, né? Quando a gente tem passado esses 2 minutos. Então, novamente, a gente precisa atentar para o problema, o que está sendo solicitado, e quais são as unidades do problema. Então, aqui é dito que a frequência cardíaca de um corredor, T segundos após a largada, é dada por expressão. Então, essa variável T aí, ela está sendo medida em segundos. O que eu tenho que fazer? Ao responder todos os itens que estão pedindo informações em minutos, eu preciso converter esse tempo que está em minutos para segundos. Então, aqui, primeira observação, 2 minutos, eles vão ser equivalentes a observar a um T de quanto, tá? A gente lembra que 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu estou considerando 2 minutos, eu tenho 120 segundos. Então, quando o T for 2 minutos, T vai ser 120, tá? A gente faz essa conversão. Pronto. Então, para o item A, eu quero calcular a frequência após 2 minutos. Eu quero só encontrar qual o valor que a minha função está assumindo nesse instante. Então, vou calcular quanto é o P quando o T é igual a 120. Não igual a 2, tá? Porque eu estou medindo esse T em segundos. Depois eu vou encontrar a taxa de variação, encontro uma expressão e, por fim, calculo quanto ela vale quando eu estou observando 2 minutos. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui a função.
P de T, ela vai ser 300 raiz quadrada, 1/2 de T quadrado, mais 2T, mais 25, sobre T mais 25. A gente vai atentar ao seguinte, para o item A, eu quero só calcular quanto é o P quando T for igual a 120. Lembrando novamente, T igual a 120 equivale a essa preocupação quando eu estou observando 2 minutos, tá? Então, para calcular isso aqui, basta substituir lá na minha função. Então, vai ficar 300 raiz de 1/2 de 120 ao quadrado, mais 2 vezes 120, mais 25. Tudo isso dividido por 120 mais 25. Então, mudou a frequência, vamos substituir. Deixa eu calcular aqui. R$7.200 mais 240 mais 25. Aqui vai ficar 300 raiz de 7.465 sobre 145. Vamos lá. Raiz de 7.465 vezes 300 dividido por 145. Então, deu aproximadamente 178,76. Essa é a frequência. Tá? Para o item B, eu quero a taxa de variação. Encontrar a taxa de variação da frequência com relação ao tempo. Então, para o item B, eu quero quem é a derivada de P com relação a T. Eu quero uma expressão. Então, vamos lembrar aqui quem é a expressão para P. P é 300 raiz quadrada de 1/2 de T quadrado mais 2T mais 25. Isso. Tudo isso sobre T mais 25. Eu preciso derivar essa expressão aqui. Então, primeiro, eu tenho que enxergar que aqui existe um quociente. Tem uma função que aparece aqui no meu numerador e tem uma função que aparece no denominador. Tá? Então, vou usar a regra do quociente, como a gente fez no problema anterior. Só que, além disso, eu vou atentar aqui que aparece aqui no meu numerador é uma função composta. Porque eu tenho uma função raiz e dentro dela eu tenho um polinômio. Então, eu tenho uma composição no meu numerador. Então, para derivar o meu numerador, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, nesse problema, a gente une duas regras de derivação, a regra do quociente e a regra da cadeia, tá? Então, vamos identificar bem direitinho aqui, ó, e atentar o seguinte, essa função raiz, para facilitar, a gente vai fazer uma reescrita, tá? Então, antes de derivar, eu vou reescrever isso aqui como sempre. 300, toda essa parcela aqui, né? 1/2 de T quadrado, mais 2T, mais 25. Então, ao invés de escrever a raiz, eu vou escrever isso aqui elevado à potência meio, sobre T mais 25. Por quê? Porque a regra da potência a gente já associa mais rapidamente à derivada, tá? Então, feito isso, agora a gente pode encontrar pode começar, né, a encontrar quem é a taxa de variação. Então, vou derivar o numerador. Então, a derivada do numerador, aqui eu tenho 300, que eu posso repetir, tá? Vezes, desce o expoente,
Na regra da potência, a gente deriva o mais externa, que é essa função potência, repete todo o argumento aqui, 1 meio, t quadrado mais 2t mais 25, tá? Lembrando, a gente enxerga isso aqui tudo é o meu argumento. Então, desce, repete o argumento, elevado ao expoente menos 1, então fica meio menos 1, vezes a derivada da função mais interna, que é a função que aparece aqui dentro, tá? Então, aqui vai ficar, a gente vai precisar um pouquinho, deixa eu apertar um pouquinho mais, que vai ficar grande aqui meu numerador. Novamente aqui, dp dt. Vai ser 300 vezes 1 meio. Vou repetir o argumento, tá? Elevado a meio menos 1. Vou colocar já a diferença, menos meio. Vezes a derivada da função que aparece aqui dentro do argumento. Então, vou multiplicar aqui. Isso tudo ainda é a derivada do meu numerador, tá? Então, a derivada disso aqui. Então, vai ficar 1 meio de 2t mais 2. E a derivada de 25 é 0. Tudo isso aqui é minha derivada do numerador. Vezes ainda quem? O denominador, que é... Vamos colocar assim, entre chaves. Vezes esse t mais 25. Menos, a gente vai repetir o numerador, então toda essa parcela aqui, 300, que multiplica isso aqui, meio, t quadrado mais 2t mais 25, elevado a meio, vezes a derivada de quem está aqui embaixo. A derivada de quem está aqui embaixo é a derivada de t, que é 1, e a derivada de 25 é 0. É vezes 1 mais 0. Sobre t mais 25 ao quadrado. Tá? Lembrando que aqui vai ficar... Esse aqui seria... Vou colocar aqui um chaves aqui, separar. Mais 0. Então, essa aqui seria a expressão global do que eu tenho, né? Da minha taxa de variação. Vamos só arrumar. Não vamos nos preocupar tanto, tá? Numa expressão bonita, fechada, porque a gente quer somente a taxa de variação. E a gente quer uma expressão para poder calcular o valor numérico dela. Então, não vou perder tanto tempo fazendo simplificações. Vou só deixar um pouco mais enxuta essa expressão. Então, aqui vai ficar 150. E desse carinha aqui, né? 1 meio de t quadrado mais 2t mais 25, elevado a menos meio. Aqui, vezes t mais 2. Vai sobrar. Vezes ainda t mais 25. Menos. Aqui vai sobrar 300. E essa parcelinha aqui. Meio, t quadrado, mais 2t, mais 25. Elevado a meio. Tá? Porque está multiplicando aqui por 1. E aqui no denominador, t mais 25 ao quadrado. Então, essa seria a expressão, tá? Então, posso fazer essas multiplicações para deixar uma expressão mais enxuta, mas isso só vai demandar um esforço para mim, quando, na verdade, meu objetivo final é encontrar o valor numérico disso aí. Então, no item seguinte, no passo seguinte, a gente vai encontrar esse valor quando t for igual a 120, tá? Então, a gente vai, onde tiver t igual a gente vai substituir por 120. Então, aqui vai ficar 150 vezes 1 meio de 120 ao quadrado, mais 2t, mais 25. Isso aqui é elevado a menos meio, né? Vezes t mais 2, t mais 25, 120 mais 25, menos 300 multiplica 1 meio
de 120 ao quadrado, mais 2 vezes 120, mais 25. Elevado ao meio, né? Sobre T mais 25 ao quadrado. O T é 120 agora, né? Então, se a gente atentar essa parcela toda aqui, a gente calculou nesse instante aqui, tá? Tudo que aparece aqui dentro, esse 1 meio, 120 ao quadrado, dá 7.465. Então, aqui vai ficar 150, 7.465 elevado a menos meio, vezes 122, vezes 145, menos 300, vezes esse carinha aqui, 7.465, elevado a meio, sobre 145 ao quadrado. Isso aqui, eu tenho que atentar que esse valor elevado a menos meio é 1 sobre a raiz disso aqui. Então, essa primeira parcela ficaria 150 dividido por raiz de 7.465 vezes 122 vezes 145 menos 300 vezes a raiz de 7.465 sobre 145 ao quadrado. Vamos fazer as continhas agora, tá? Então, aqui vai ficar 150 dividido por essa raiz. Então, essa primeira parcela dá aproximadamente 30.711,7 menos vezes 300, aqui vai dar 1.496,5 sobre 145 ao quadrado. 21.025, que é aproximadamente menos 1.496,5 dividido por 21.025 é aproximadamente 1,39. Tá? E por fim, a gente quer saber se quão rapidamente essa frequência cardíaca está aumentando após 2 minutos, ou seja, quando T é 120, né? E de fato está aumentando porque a taxa de variação é positiva, né? A gente encontrou uma taxa de variação positiva, então ela está aumentando nessa taxa de variação, ok? Dê uma olhada, se for alguma dúvida, alguma pergunta. Pronto, então vou dar uma pausa por aqui. E aí na próxima aula, a gente vai colocar um material adicional para vocês continuarem a revisão, tá? E a gente tem um encontro com os alunos do projeto de extensão na sexta-feira, tá? Eu aviso lá pelo AVA e mando o convite também pelo e-mail de vocês. Tá joia? Eu vou parar aqui a gravação.